Fernando, fala um pouquinho sobre o painel, sobre as tendências da hotelaria, e você destacou principalmente a conectividade nos quartos e a funcionalidade, né? Você citou as tomadas, é realmente um hóspede novo depois da pandemia que está buscando mais conforto para poder voltar a ser. Exatamente. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. O que a gente coloca hoje é o seguinte, foi o tempo que o hóspede procurava um lugar onde tivesse uma cama boa para dormir e um bom chuveiro para tomar banho. Isso só, ele fala assim, pô, no mínimo, né? Isso. O que ele precisa? Ele precisa de mais. Esse hóspede, ele mudou, inclusive depois da pandemia. Hoje, a comunicação assume um papel primordial na vida, não só de nós, mas principalmente de um hóspede de business. Então, ele tem ferramentas, e eu fiz essa colocação, hoje, de repente, uma mesa e uma cadeira no lobby do hotel se transforma no escritório dele. Ele consegue fazer negócios, se comunicar, se fazer presente em reuniões virtuais. E para isso precisa o quê? Precisa ter uma internet muito boa. Então, os hotéis estão preparados para isso, ou estão se preparando para cada vez ter uma internet de melhor qualidade. E outro detalhe que eu coloquei, em termos de comodidade, há 10, 15 anos atrás, se você tivesse uma tomada na cabeceira da cama, onde você vai ficar no hotel, estava ótimo, estava resolvido. Hoje, você precisa ter pelo menos 2 tomadas, 2 entradas para Bluetooth, porque esse hóspede, ele vem com 1 ou 2 celulares, ele vem com um iPad, ele vem com um notebook, ou seja, e ele depende daquilo, porque aquilo é a ferramenta de trabalho dele hoje. Então, você precisa ter esse suporte para que ele se sinta tranquilo e tenha uma boa estada. Milena, você destacou aí a importância do turismo da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa tendência. Claro, com certeza. Eu acho que essa é uma tendência principal que a gente tem enfrentado, muito em consequência da pandemia que nós passamos. Eu acho que não teve uma pessoa que não tenha tido dificuldades ou tenha que ter se reinventado para que passar esse momento, e eu acho que agora a gente acaba estando num momento mais estável, mas a gente sabe que isso tem consequências, né? A saúde ela é muito clara com relação a isso. Então existe uma preocupação enorme da gente poder cuidar dos nossos hóspedes, sejam eles os nossos clientes internos ou externos, mas especialmente com o hóspede que vai sentir muito mais forte esse serviço. Então trazendo aí toda a parte de alimentação saudável, não só dentro do spa, né, em alguns hotéis existe essa estrutura dos spas, de tratamentos voltados para a saúde, bem-estar, mas também na alimentação, dentro dos quartos. Então a gente precisa ser muito criativo para poder trazer esse autocuidado, manter a frequência do autocuidado do dia a dia que as pessoas têm nas suas casas, também dentro dos hotéis. Daniela, fala para mim então a importância da conectividade para o hóspede hoje em dia. Hoje em dia, o hóspede ele precisa estar conectado a tudo e a todos. Então, é o que eu falei ali no meu painel. Se você não tiver e conseguir manter esse hóspede conectado através de uma excelente internet ou excelentes equipamentos, você está deixando a experiência dele pela metade. Você com certeza vai ter um hóspede muito frustrado no seu hotel. Você precisa deixar ele conectado com o mundo, conectado com as pessoas, conectado com a vida dele, o que ele quer fazer, né? Seja com a família, seja com o filme, porque tem gente que também não quer nada, quer só ficar olhando, ver a série. Ele precisa disso. É isso que hoje a gente precisa entregar uma melhor conectividade. Ioris, você citou muito ali a preocupação que vocês têm com a saúde do hóspede, de receber bem, e você citou o caso do jet lag. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência de cuidar bem e receber bem. Então, essa experiência, quem já passou pessoalmente por isso é terrível. E se a gente se coloca no lugar do nosso métier hoteleiro, a gente investe tanto para trazer o hóspede no nosso hotel, mas se eu não cuido bem da saúde dele, do bem-estar, esse esforço fica em vão. Então,
de se garantir que de fato ele tem a melhor experiência que puder. Em uma dessas pesquisas, o que mais destaca, o que pode atrapalhar, é o jet lag. E a gente fala de cada horário, de fuso horário, é um dia que você precisa se adaptar. Então, quando vem da Europa, no verão, são 5 horas. Isso é muito. E aí você tem outras condições de luz. De fato, o nosso hóspede pode sofrer muito com isso. E existem hoje muitas tecnologias nisso. Então, por que não apresentar isso para o hóspede? Que são às vezes tecnologias não acessíveis, são pagos, mas você é nosso hóspede, você tem a assinatura livre, você pode experimentar isso. E quem já experimentou, que faz uma viagem para os Estados Unidos e vê alguém que te fala agora é melhor de dormir no avião do que assistir um vídeo, um filme, ajuda, ou te fala agora você deveria tomar cafeína, ou a partir de tal hora você não deveria usar cafeína, você fala, putz, se eu soubesse disso antes, eu não teria tomado o nosso regra. E de repente você tem uma melhor experiência. Isso marca. Isso a gente chama muito insider know-how. E quando a gente fala de insider, a gente pensa só do conhecimento da cidade de São Paulo, que é muito importante para cada um dos nossos colaboradores e transmitir para o nosso hóspede. Não, mas também o insider da viagem, do lifestyle, do estilo de vida e do comportamento, do bem-estar, hoje é mais importante que nunca. Como depois da pandemia, o ano de 23 realmente veio firmando a retomada do setor de eventos na capital paulista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua experiência e também os eventos corporativos que movimentam lá o Centro Rebouças. Realmente, sempre digo que os eventos depois da pandemia voltaram em grande estilo. Por quê? Porque nós ficamos represados durante 2 anos e sem a expectativa ou a esperança ou saber se a gente realmente ia voltar, né? Aquele medo. Então, quando voltaram os eventos, e não foi como se a gente tivesse saído de uma panela de pressão. Enfim, mas os eventos voltaram de uma forma muito... desculpa, não deu certo. Mas os eventos voltaram de uma forma... Pode falar. Em grande estilo, de uma forma muito intensa, de uma forma que você vê pelos corredores, as pessoas que voltaram, os participantes, a alegria dos participantes, dos fornecedores, com toda a vontade de participar, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Então, eu sempre digo que os eventos, hoje, eles realmente mostraram o quão importante é para a empresa, para os congressos, porque é o network, o conhecimento que passa entre alunos, entre pessoas que estão fora, que estão às vezes no Nordeste, que o pessoal que vem para cá, ou que daqui vai para lá, que troca o conhecimento. Essa troca de conhecimento, essas negociações que são feitas nas feiras, os próprios estandes, quando estão, né, o quanto eles conseguem fazer negócios. Então, assim, foi um despertar, é como se fosse um despertar mesmo para grandes coisas que aconteceram. Os eventos foram, assim, hoje são muito importantes para São Paulo e para o país. Alan, você falou aí no painel sobre a criação do primeiro distrito turístico do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre o distrito turístico de Serra Azul. Bom, o distrito turístico de Serra Azul é um arranjo totalmente inovador que junta a iniciativa privada com o poder público na forma para desenvolver o turismo de uma forma planejada e organizada, de modo naquela região, né, que engloba 4 municípios, que são Itupeva, Vinhedo, Louveira e Jundiaí, é uma área de 41 quilômetros quadrados, é 40% do total do distrito turístico da Disney em Orlando, quer dizer, em termos de área, é uma área substancial que permite o desenvolvimento de atividades, serviços e empreendimentos turísticos.
todos coligados de uma forma que um não compete diretamente com o outro, que sim são complementares entre si e tem muita sinergia. Que vai desde equipamentos culturais, equipamentos gastronomia, compras, muitos parques temáticos, aquáticos, zoológicos, museus. Então, é um conjunto de atividades exclusivamente voltadas para o turismo e protegidas, né, nessa área, num ambiente um pouco diferente de uma cidade normal, de um bairro, porque também tem um tratamento paisagístico, uma circulação de veículos, uma área muito mais paisagística, como eu falei, mas uma área agradável para os turistas e segura para as famílias. Então, é o primeiro distrito no Brasil, foi plantado pelo governo do estado já com uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, os decretos, e nós já formamos o corpo diretivo, que é um conselho gestor. O conselho gestor ele é composto pelos 4 prefeitos, né, das cidades que eu mencionei, 3 secretarias de Estado, a de Turismo, de Infraestrutura e de Meio Ambiente, e provavelmente nós teremos a de Desenvolvimento Econômico do Estado e 9 empreendimentos que já existem lá. Então, hoje, na rodovia dos Bandeirantes, que é a melhor rodovia do Brasil, nós recebemos já quase 10 milhões de visitantes passam por ali e nós queremos mais do que duplicar isso nos próximos 5 anos. Teremos certamente investimentos na ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais em novas atividades lá. E no futuro, se Deus quiser, vai ser realmente um dos maiores destinos turísticos da América do Sul. Nós somos otimistas e queremos deixar esse legado para as futuras gerações. Não é um projeto que vai terminar daqui a 2 anos ou 3 anos. O da Disney tem 62 anos já de existência. Aliás, foi formado em 1962, né, tem 55 anos de existência agora, e ele vai conseguir, o nosso distrito vai conseguir um número expressivo para o Brasil. Nós não queremos competir com nenhum distrito internacional, mas o nosso será um dos maiores da América do Sul. Maurício, no painel aí sobre eventos, você fez questão de falar sobre os eventos de negócios e como São Paulo aí surge como grande propulsor deste tipo de negócio no país, não é? Sem dúvida, sem dúvida. São Paulo, na verdade, sempre foi um grande catalisador, um grande ponto de encontro dos eventos de negócios do Brasil e até da América Latina. Eu falei um pouco mais sobre feiras de negócios, que é a área onde eu estou atuando mais diretamente agora, e defendendo ou salientando assim, a importância dos eventos de negócios em geral, e aí nós temos eventos corporativos, eventos associativos, né, que são os congressos médicos, temos convenções, temos entretenimento e temos as feiras de negócios, e que todos impactam positivamente para a economia do destino, que recebem visitantes, né, que aportam recursos na cidade para prestigiarem os eventos aqui, e aí envolve aviação, hotelaria, restaurantes, gastronomia, shoppings, etc. E falei um pouco mais das feiras, por ser o que eu estou atuando agora e também porque talvez desse nicho de eventos seja o que traz maior volume de visitantes de fora do município ou do estado de São Paulo. Isso fomenta ainda mais a questão da hotelaria regional, da aviação. Muitos participantes vêm com suas famílias para ficar um fim de semana pós-evento ou pré-evento, vão a shopping centers, programações culturais. Então a gente vê com muito otimismo e saúde a importância dos eventos de negócios para a saúde ou para a economia de um destino, né, o quanto isso movimenta positivamente o círculo vicioso na economia local. Rafael, eu queria que você falasse para a gente, né, esse pós-pandemia, finalmente, né, a gente sente aí a retomada do turismo, do setor de feiras e eventos, e foi justamente o que você falou no painel, né, que só a empresa 20 mil eventos, queria que você confirmasse isso para a gente. Sim, de fato voltou muito forte, eu acho que é uma oportunidade imensa, com vários desafios, a gente está caminhando aí, desafio / oportunidade, mas de fato é isso, a gente está entregando esse ano aqui, só a nossa companhia, quase 20 mil eventos, o que é um volume bastante grande, e eu acho que está aí a grande oportunidade para a gente aproveitar agora, não só o setor privado e o setor público,
entender essa grande oportunidade, em especial que o Estado de São Paulo está passando, para que a gente tenha cada vez mais equipamentos, infraestrutura para receber bem essas pessoas, porque de fato o evento já se mostrou de uma eficiência enorme, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil. São Paulo se torna aí um grande catalisador, se consolidando na frente de vários outros estados, e a gente não pode perder isso. Eu acho que é a oportunidade que a gente não pode recuar. Emprega muito, capacita muito, enche restaurantes, hotéis, bares e etc. Eu acho que é a grande oportunidade que não pode escorrer pelas mãos. Eu acho que está aí um privilégio que a gente está tendo. Sim, é uma satisfação participar de mais esse capítulo do turismo do estado de São Paulo. E hoje, além do fórum, estamos comemorando os 40 anos do nosso convênio, que é um dos atores responsáveis pelo grande sucesso que é o turismo do estado de São Paulo. Então nós temos uma oportunidade ímpar de compartilhamento de experiências, de troca de informações, de nos reciclarmos, atualizarmos, analisarmos juntos esse período de trabalho, de olharmos para a frente e de comemorarmos também essa marca histórica do nosso convênio. Primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês. A cidade foi surpreendida mesmo pelo desenho de turismo que nós tínhamos em 22 e pelo desenho de turismo que ficou em 23, né? A projeção era um pouquinho menor do que aconteceu em 23. Isso deixa a gente muito contente. Os eventos do calendário estratégico foram um mote para isso. Identificar bons eventos que não aconteciam na cidade ou que eram um projeto, trazer ele para a cidade com incentivos, não, às vezes nem incentivo financeiro, mas tem um incentivo de ajuda mesmo, de infraestrutura, de planejamento. Isso faz muita diferença num evento acima de 30, 40 mil pessoas. Né? Então a cidade fez esse compromisso, deu muito certo. Alguns eventos venderam 2, 3 vezes a capacidade, tiveram que fazer 1, 2, 3 sessões, o exemplo do Coldplay, que ficou aqui alguns dias fazendo shows. Mas não é só isso, né? A cidade também faz muitos investimentos em infraestrutura dentro da cidade, que isso acarreta no evento bem construído. Então, você tem muita via pavimentada, você tem a segurança urbana com um pouco mais de ajuste nos dias de evento, você tem a rede metroviária trabalhando 24 horas quando você tem um evento, como o Detal, por exemplo. Então, você poderia sair do evento 2 da manhã, você teria o metrô aberto para você poder ir embora. Então, esse desenho de olhar também para o evento como um visitante fez com que a gente se ajustasse. 2024, posso te falar que é um ponto de interrogação em termos de números. A gente provou aqui que 23, com bom investimento, dá para se fazer muito mais. Então a gente acha que 24 pode ser ainda 15, 20% maior do que 23 na projeção que nós temos no Observatório de Turismo. Agora, a questão orçamentária, ela já foi muito boa em 2023. O orçamento que eu comentei foi de 2021. Então, em 3 anos, a gente quase quintuplicou o valor do orçamento da cidade. É um orçamento que poucos estados têm. Então, preciso muito agradecer a gestão do prefeito, porque o prefeito Ricardo Nunes teve esse olhar mais apurado, que poucos prefeitos têm, de que o turismo é um motor para a expansão também para a cidade, não só do ponto de vista de eventos, também do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de gastronomia, do ponto de vista de negócio, que São Paulo já é muito grande. Então, é um ganha-ganha. Ganha quem vem à cidade, ganha a gestão, que também tem o reconhecimento de estar fazendo um ótimo trabalho. Murilo, eu queria que você falasse aí sobre o olhar do Estado. A gente falou muito sobre isso no painel, o olhar do Estado para as instâncias e para os municípios. Na verdade, a Mitesp é uma associação de 141 municípios e muitos deles espalhados pelo estado de São Paulo, norte, sul, leste e oeste. E o governo do estado de São Paulo tem um olhar bacana para os municípios, né? A gente percebeu que esse ano, o primeiro ano de governo, já liberou uma grande parte do recurso para os municípios formalizarem seus convênios, deu continuidade às obras que já estavam em andamento. Então a gente percebe que o secretário foi bem escolhido, uma pessoa de renome, uma pessoa que conhece. Foi ele que idealizou em 2015 essa lei, onde deu oportunidade até os MITs, né?
Então a gente fica muito satisfeito do governo novo nomear esse secretário Roberto de Lucena, como consequência um olhar especial ao turismo, reformulando a lei, aumentando o número de municípios que vão ter o título de MIT, ou seja, o Estado tem olhado com atenção ao turismo do Estado de São Paulo. Bom, primeiramente é um prazer participar com vocês da NGT. O Estado de São Paulo ele vem apoiando muito os municípios, né, as instâncias, os MITs, através do DADTour, que é essa ferramenta que o Estado tem feito que o dinheiro chegue na ponta, melhorando a infraestrutura dos municípios, e a partir do ano que vem a gente vai poder utilizar também com serviço, com promoção. Isso vai dar uma alavancada no turismo. A gente precisa fazer com que o turista conheça o estado de São Paulo. Nós temos as serras, temos o litoral, norte e sul, temos um patrimônio histórico edificado rico. Então a gente precisa com que esse turista circule entre o nosso estado, conheça os nossos municípios e faça com que esse dinheiro fique e aumente a cada dia mais a economia desses municípios. Raul, no seu painel você lembrou aí os 25 anos, aí, os 40 anos da Fundação 25 de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a Fundação nasceu, São Paulo era uma província. Eu até brinquei em algumas entrevistas e palestras na época que São Paulo era a Nova York Tupiniquim do hemisfério sul. Mas São Paulo era uma cidadinha pequena. São Paulo tinha uma rede hoteleira nacional, era o Hotel Comodoro, o Hotel Jaraguá, o Cadoro, que existe até hoje, e não tinha redes internacionais. A rede internacional apareceu pouco depois, que foi o Hilton na Avenida Ipiranga. Então, era uma cidade que não fazia parte do contexto internacional. Quando eu digo isso, as pessoas não entendem que Paris, o que ela é hoje, ela já era quando nós não éramos nada. Londres era exatamente o que ela é hoje, já era naquela época. E Nova York também. E São Paulo não era nada. Hoje, São Paulo se compara a qualquer uma dessas grandes capitais. São Paulo é uma cidade completa, com restaurantes, com hotelaria, com museus, com exposições, e oferece muitas vezes mais do que todas essas grandes capitais que fazem parte do circuito Elizabeth Arden. Eu coloco uma coisa interessante que eu tive há um tempo atrás em Istambul e me surpreendi muito com a antiga Constantinópolis, que é uma cidade antiga. Ela tem o caos no trânsito como tem São Paulo. É uma cidade desorganizada, o que não é o nosso caso, que é mais organizada do que Istambul, mas Istambul recebe em torno de 12 milhões de turistas por ano. E nós recebemos 3. Então é uma diferença de 9 milhões de turistas que não faz nenhum sentido. Porque São Paulo e o estado de São Paulo oferece muito mais do que muitos outros destinos internacionais. É óbvio, quando eu falo em Turquia, você tem Kapulati, que oferece uma história muito profunda, mas não poderia ter essa diferença, porque São Paulo oferece um litoral maravilhoso e oferece um interior que você não vê 2 vezes no mundo, com uma hotelaria, vamos dizer, não excepcional, mas uma hotelaria que hoje já poderia se desenvolver com um certo turismo. Bom, o resumo vai ser que eu estou ficando de cabelo branco. Eu estava presente quando isso começou, há 40 anos atrás, no Hotel Cadoro. O Aurélio Guzoni era o anfitrião, estavam lá
na época, o presidente da BO, o Emael, o Goiaci Guimarães, o Ricardo Roman, o Caetano Casonato, o João Dória, à época, era presidente da Paulistur, no governo Mário Covas, e eu estava na coordenadoria do Estado no governo Montoro. E como o Rio tinha criado com sucesso o Rio Convention Bureau, São Paulo achou que não podia ficar atrás. E assim começou a história, né? E uma história de 40 anos de competência, num setor que precisa de competência e muitas vezes é tratado como festa. E essa gestão do Tony Sando, com o Fernando Guinato, dá sequência a um projeto que começou lá atrás e agora com muito talento, porque o Tony considero o maior profissional que nós temos hoje no setor, que conhece profundamente isso. O Raul Schusbach, ao longo de todos esses 40 anos, sempre esteve presente quando tinha a crise arrumando, e o resultado é que, dentro de um segmento estratégico para o país, o Convention Bureau de São Paulo é exemplo. 40 anos aí da Fundação 25 de Janeiro. Pois é, parece ontem, né? Parece que faz tudo muito rápido. E ao mesmo tempo, a gente olha para trás, vê o quanto ela cresceu, se implementou e hoje é tão forte, né? E tão representativa. Mas foi um gesto, a gente só tem gratidão, porque ter realmente colocado essa primeira sementinha foi inesquecível. E foi muito inesquecível também pela oportunidade que eu tive de conviver com dois ícones do turismo nacional. Foi Mário de Melo Faro, que era o presidente executivo do Convention, e a diretora, que era Ana Maria Marcondes Machado. Eu era funcionária, trabalhava já na prefeitura, junto com o Setúbal, assessora técnica para o setor, e fui requisitada e vim fazer uma assessora técnica da Ana Maria Marcondes Machado para os projetos e cursos de capacitação. E aí nós fomos crescendo. E felizmente, né, a outra gratidão é com o Convention se fortaleceu a partir do momento também que a Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo se propôs a estar conosco, nos abraçar e a realmente nos trazer alguns benefícios, como sede própria e etc. Então, é uma trajetória linda, de muito esforço, muita dedicação, mas como tudo na vida, né? A plantação tem que ser muito sólida, muito destemida, muito querendo, e hoje eu vejo toda essa maravilha acontecendo, esse fortalecimento que teve o sistema todo, a Unidestinos, a implementação de tantos convênios pelo Brasil todo, iniciativa privada vendo, sentindo e realmente incorporando a ideia da importância de ter o Convention Bureau representando os interesses de todo o mercado do turismo, é maravilhoso. Fábio, reforma tributária, a gente vê o setor de serviços, justamente o setor aí de turismo mais afetado pelas mudanças. Qual é a expectativa para o setor? O setor de serviços é o setor que tinha o maior potencial de aumento de carga tributária, né, de aumento de custo para o consumidor, para o contribuinte. Mas o setor de turismo, o setor de eventos, conseguiu algumas proteções na tramitação da reforma, que ainda não se encerrou e que precisam agora ser concretizadas na próxima fase da legislação complementar. Mas nós temos a possibilidade de até impulsionar esse setor, como foi o impulsionamento do PERSE nesses últimos 2 anos, e ter aí não só uma retomada, mas um crescimento exponencial do turismo brasileiro em regras mais justas, mais próximas dos seus pares internacionais. Qual a expectativa para o setor de serviços, o setor de turismo, nessa novo arranjo aí para a aprovação da reforma tributária no Brasil? Bem, Viviane, a expectativa é de que aquelas conquistas que foram obtidas no Congresso, tanto na Câmara e que foram mantidas pelo Senado, sejam agora esclarecidas numa lei complementar. O que isso quer dizer? Muito provavelmente, na parte do turismo, a reforma tributária será aprovada assim como ela foi aprovada no Senado, ou seja, a Câmara não deve mudar isso. O que interessa agora é a regulamentação via lei complementar desse regime especial que foi assegurado, por exemplo, ao setor de hotelaria, parques, restaurantes, e também da redução de alíquota assegurada, por exemplo, ao setor cultural, ao setor de eventos. Então isso passa pela lei complementar, então é necessário agora que o setor continue unido e engajado para que essa lei complementar seja, então, contemple o setor de turismo da melhor forma possível.
Orlando, fala para mim o que você vai expor aí no seu painel, as tendências para a hotelaria. Então vai ser muito mais um bate-papo. Os slides vão ser apresentados pelo Cris Vasquez, que é da Hotel Invest. E em cima dos slides que ele vai mostrar, que tem evolução da demanda, tem evolução de preço médio, evolução da rentabilidade do negócio das redes hoteleiras, aí a gente vai comentar um pouco esse andar que aconteceu com a hotelaria no todo, no pós-pandemia. Acho que é isso que é um pouco que a gente vai comentar, o que dá uma visão do que pode ser também um pouquinho daqui para frente. Eu não gosto de alongar muito o futuro nesse país, porque o futuro, como já disse alguém, a única coisa que a gente sabe é que vamos todos morrer. Então a gente tem um futuro próximo, o que vai acontecer, acho que dá para ter uma ideia. Fala um pouquinho sobre os números que você apresentou no painel. Legal, bacana. Bem, o que a gente está vendo, e que acho que é a informação mais importante, a gente está vendo uma recuperação muito forte no mercado hoteleiro brasileiro. E um dos lugares que essa recuperação é mais forte é a cidade de São Paulo, né? Isso é muito bom, a gente vem de um período muito longo aí de desempenho baixo, ruim, e teve a pandemia também, isso já foi antes da pandemia, né? E agora esse pós-pandemia, principalmente quando os eventos retornaram, está mudando a história da hotelaria de São Paulo, né? São Paulo virou uma cidade realmente muito desejada, com muito evento cultural, econômico, esportivo, e isso está batendo direto nos hotéis. Isso é muito bacana, a gente fica muito feliz. Agora, não tem muito hotel novo sendo feito, né? Então, como não tem muito hotel novo, a economia está num caminho aí de retomada, de crescimento, e os níveis de desempenho são bons, o que a gente vê é que pelos próximos anos, tudo indica que a ocupação diária na cidade de São Paulo continua crescendo bastante, né? Isso é muito bom para quem é dono de hotel hoje em dia. A aviação e o turismo são parceiros absolutamente inequívocos, né? Quer dizer, a gente tem uma simbiose muito forte, um depende do outro aí, né? E a nossa missão agora é levar a aviação para lugares em que ela nunca chegou antes. Eu falei na palestra ali sobre aviação regional, né? Que é um ponto super importante. A gente tem que fazer as pessoas chegarem rapidamente aos seus destinos para poder aproveitar o seu destino, né? E, em cima disso, reforçar as coisas que são importantes. Como ele fala, São Paulo assim, é um importante polo de negócios. Na Fórmula 1, por exemplo, de todos os outros lugares, todo mundo vem de avião, né? Então a gente está suportando esse esforço. Secretário, você falou sobre a importância, né, de abrir os olhos para as pessoas com deficiência, que o turismo tem esse olhar diferenciado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade, só no estado de São Paulo são 3.400.000 pessoas com deficiência. Um público que merece, evidentemente, a consideração de todas as pessoas, né? Mas que tem o lado econômico e que procura também usufruir das belezas de São Paulo, né? E que, portanto, vão atrás de polos turísticos, de hotéis que tenham acessibilidade, enfim, de praias que sejam acessíveis. Então, esse olhar, tanto do poder público quanto do setor privado, é fundamental. São pessoas que têm dinheiro para gastar, querem gastar dinheiro, querem usufruir das cidades, mas muitas vezes encontram limitações que vão desde barreiras arquitetônicas, né, que impedem, por exemplo, chegar numa praia, uma calçada mal feita, até um hotel que não tenha informação adequada e que muitas vezes o frustra ao perguntar se tem acessibilidade, chegar no hotel e perceber que ele não tem acessibilidade. Silvia, fala pra gente, você veio trazer aqui, reforçar a conscientização que o turismo precisa olhar com diferença aí para a pessoa com deficiência, para acolher esse público que é grande consumidor, não é? Exatamente, o que você já disse, a pessoa com deficiência, que antecede a deficiência. Então nós temos que ter esse olhar de inclusão para as pessoas com deficiência e no turismo não pode ser diferente. É um público consumidor na cidade de São Paulo de mais de 1 milhão de pessoas com deficiência. Então imagina esse público consumidor podendo usufruir e aí nós temos que pensar nas questões de acessibilidade, não só arquitetônica, mas a comunicacional, atitudinal, hoje a digital, com tantas ferramentas que nós temos importantes com a era digital, olhar para essas pessoas. Eles precisam ser acolhidos e ser bem recebidos. E as pessoas que trabalham com turismo precisam conhecer como lidar com essa pessoa com deficiência. O tal do conhecer para incluir. Porque como vamos receber? Recebe no hotel. O hotel está preparado na questão arquitetônica e nos seus funcionários a receber essas pessoas com deficiência? Então a Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo tem feito um trabalho efetivo
com todos esses setores. Estamos aqui hoje também para trazer essa reflexão, e não só uma reflexão, uma ajuda mesmo da nossa Comissão Permanente de Acessibilidade, da Secretaria como um todo, através de cursos que a gente pode ministrar também, para ajudar e transformar no coletivo a capital, que já é brasileira da inclusão, quem sabe um dia a capital mundial da inclusão. Estamos trabalhando muito para isso. Fala para mim sobre o índice da cidade de São Paulo de reciclagem, e nos eventos esse índice chega a quase 80%. Fala um pouquinho sobre isso. Legal, primeiro obrigado pelo convite e oportunidade. Hoje no Brasil a gente recicla em torno de 2-3% dos resíduos gerados, então é muito pouco. E as pessoas falam assim, putz, mas será que é só isso mesmo, Fernando? A gente fala assim, tá, hoje no seu prédio lá, como é que vocês fazem? Eu separo em cima, mas chega lá embaixo o pessoal mistura tudo. Então você vê que mesmo nas casas das pessoas, nas empresas, as pessoas ainda desperdiçam muito material. A gente trabalha uma campanha chamada Sou Resíduo Zero, que trabalha desde a não geração até a destinação correta dos seus resíduos. Então, no evento, por exemplo, a gente consegue reduzir bastante a geração de resíduos e destinar corretamente pelo menos 80%, às vezes até 90% dos resíduos gerados. E me fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês aqui no Expo Fórum Visit São Paulo. Aqui no Expo a gente está com diversas iniciativas sustentáveis. Desde a inscrição das pessoas para o evento, então todos os participantes informaram para a gente a cidade de origem, a rua de origem, local de origem, o modal que eles iam utilizar para chegar no evento. Então, com isso, a gente consegue calcular as emissões de carbono de todo o deslocamento. O local também ele já ajuda porque é uma região, um local central, então as pessoas conseguem reduzir o seu deslocamento para chegar no evento. Então, desde dessa parte pré-evento, a gente já trabalhou algumas ações da montagem. Durante o evento, a gente tem a parte da quantificação das emissões de carbono, então, do gerador, do consumo de energia, então, tudo isso. E depois, pós-evento, a gente também calcula a parte dos veículos, staff. Além da parte da quantificação e compensação de carbono, a gente tem toda a parte de gestão de resíduos. Então, como eu comentei anteriormente, a gente trabalha desde a não geração até a destinação correta dos resíduos. Hoje a gente tem aqui no evento uma pessoa dedicada para separar todo o resíduo gerado, e a gente, os materiais recicláveis vão para a reciclagem, os orgânicos, casca de frutas, restos de comida. Claro, o ideal é não ter o desperdício, né? Mas às vezes no preparo você tem um pouco. Esse material vai para compostagem, fazer adubo e para uma horta urbana aqui na cidade de São Paulo. Então são diversas ações que a gente conseguiu aplicar no evento, que você consegue aplicar em todos os eventos ou cidades. Luciane, fala para mim, você comentou aqui no painel que o bem-estar, a receita do bem receber está na jornada do viajante, que começa dentro de casa. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. Quando você vê por onde começa a sua viagem, começa nesse momento em casa discutindo qual é o destino. Então aí o turista pode ter diferentes experiências, seja compra online, seja indo à agência de viagem, depois pegando o aéreo, tendo os serviços locais, indo para restaurantes, para ter uma experiência na praia, as compras que eles fazem nos locais, a hospitalidade e até o retorno para casa. Se algum desse elo não é bem sucedido, isso impacta muito na experiência desse viajante. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando você atender um telefone, quando você fizer o telefonema para uma reserva, o outro lado tem que sentir que você está sorrindo. E a pessoa sente pela sua fala se você está sorrindo. Então, é isso que eu falo da jornada do viajante, do momento de partida até o momento de retorno, trazendo uma experiência inesquecível. Na ABAP São Paulo, a gente sempre pensa no acolhimento como um todo, né? Que os nossos agentes de viagens são responsáveis por acolher os turistas e trazer para eles a segurança, o melhor hotel, dentro das possibilidades do que eles esperam. Então, os nossos profissionais estão sempre sendo treinados e capacitados. A gente brinca que são os agentes de viagem, são os transformadores dos nossos sonhos em realidade. Eles é que fazem com que as nossas viagens tão sonhadas se transformem em realidade, a gente possa conhecer as torres por aí, tudo que tem das maravilhas pelo mundo e no próprio estado de São Paulo. O que você pretende destacar de segurança no quesito do bem receber? O quesito principal que a gente tem do bem receber são sempre dicas de segurança para a prevenção. Então, o que a gente pode fazer para prevenir, para que os turistas não se coloquem numa situação de vítima ou não sejam vítimas da nossa criminalidade cotidiana. Aí, se acontecer,
nós vamos contar do trabalho que a Deatur faz. E fala um pouquinho então sobre esse trabalho e dando assistência para o turista que visita a cidade de São Paulo. Isso, nosso trabalho é especializado de atendimento ao turista. A gente considera o turista um vulnerável, ele está longe de casa, longe da língua, da sua família. Então nós não apenas fazemos o trabalho policial, como fazemos também um acolhimento e um encaminhamento. Então, se ele é estrangeiro e levaram documentos, nós encaminhamos para o consulado para que ele possa solucionar esse problema. Então não é somente a parte policial, mas o bem receber no seu total. Bem receber, eu acho que todo brasileiro sabe, porque a qualidade do brasileiro é receber bem, com carinho, calor humano, de uma forma acolhedora, que é uma característica já reconhecida, não apenas pelos brasileiros, claro, mas assim, pelos estudiosos do estilo brasileiro. Então eu acho que vai ser um painel que todo mundo vai falar, nossa, eu já sabia. Guilherme, fala para mim, você comandando aí um time de especialistas mulheres falando sobre a arte do bem receber, o que você faz um resumo aí do painel? Bom, foi maravilhoso, acho que toda a participação da nossa delegada do Deatur, acho que foi fantástico, que ajuda a esclarecer a opinião, né, pública e ver o trabalho conjunto, né, que a gente também depende, né, da segurança nos aeroportos. Não? Então foi fantástico. Bom, a Luciana, fala da Luciana, né, trabalhou com o mestre Paulo Gaudenzi, tem um trabalho extraordinário agora aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu elogio a Luciana pela contratação dela, né, que é maravilhosa. Né? A nossa da BAV Nacional também tem uma experiência grande, passou pela Viesp, né? E é um trabalho feito com os agentes de viagem, com os operadores de turismo. Então é uma coisa assim que também se aproxima e quase, né, e fecha com chave de ouro com a Tieco, que é a mestre da hotelaria. É uma mulher que, nossa, o que entende de hotéis, o que trouxe de modernidade dos hotéis aqui no Brasil, foi fantástico, né? E São Paulo ganhou muito. Hoje o Blue Tree é um ícone aqui, né, das grandes redes hoteleiras, e ela é uma rede hoteleira nacional, né, fora das redes internacionais que tem. Claro, hoje nós temos aí grandes ícones de hotelaria, como o Palácio Tangará, Rosewood, o Unique, mas nós temos, né, a Tieco com os hotéis aqui em São Paulo, que é maravilhosa, e a visão dela, macro, que ela tem da arte de bem receber, né, e de estar trabalhando com turismo fantasticamente. E ela voltada ao turismo de São Paulo, principalmente. Então, acho que, né, a Convention está de parabéns pelo evento, o 40 anos com galardia, fantástico. Né? Então, isso nos enche de orgulho de eu fazer parte dessa equipe. Eu já fui presidente, né? Passei 2 anos como presidente, e agora com continuidade com o Tony, passou o Raul, e agora nós temos todo esse trabalho feito, né, maravilhosamente aí com o nosso Convention. O turismo gera muito emprego e renda na cidade, e a gente ainda tem um potencial muito grande para ampliar o número de turismo. Nos últimos 12 meses a gente teve um aumento de 30% de turismo na cidade, são mais de 2.000 eventos que acontecem aqui, tanto turismo de negócio como de entretenimento. São Paulo ganhou um título importante, capital mundial da música, com os eventos que a gente está desenvolvendo. E a gente tem uma rede hoteleira, né, muito importante, muito consistente, capaz de fazer eventos simultâneos, como, por exemplo, ter o Detal e ter o UFC ao mesmo tempo. Né? A gente ter Fórmula 1 e todo mundo poder se utilizar da cidade, com 70% das pessoas vindo de fora, de outros municípios, outros estados, outros países. E São Paulo é isso, né? Esse grande polo aí que a gente vai tornar ele cada vez mais atrativo para o turismo, e é muito importante o lançamento aqui do Plano Municipal de Turismo 2024-29, e junto com o Governo do Estado, a Secretaria de Estado do Turismo, a gente poder fomentar cada vez mais o turismo aqui. Tem muito potencial ainda para crescer. Tony, final de mais uma edição, 40 anos aí da Fundação 25 de Janeiro, faz um balanço aí de como foi o evento. É verdade, são 40 anos, hoje é dia do voluntariado, então são 40 anos que muitas pessoas participaram na nossa fundação, né? Muitos membros do Conselho Consultivo, curador, de administração, que dedicaram também muito do seu tempo para ajudar essa organização. E como equipe de profissionais, a gente tem feito um trabalho integrado, público-privado, junto com a Secretaria Estadual, junto com a Secretaria Municipal, de promover tanto a cidade quanto o Estado. E aí o nosso desafio é mostrar os atributos para poder atrair cada vez mais visitantes.